Boa noite. Mais uma vez nós nos reunimos aqui para podermos falar sobre a personalidade de Deus. Então, nessa próxima 1 hora, você vai ter a oportunidade de estudar conosco e ver quais são as bases mais intensas e mais fortes do cristianismo. E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da personalidade de Deus, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Então, vamos lá. Queria que você abrisse primeiro a sua Bíblia em João, capítulo 3. E eu quero fazer uma breve análise sobre esses versículos. Deixa eu abrir aqui o eSword e eu vou colocar para vocês à medida que eu vou ler, tá? Então, João capítulo 3. Todo mundo já conhece muito bem esta passagem, né? Que é a passagem do Nicodemos. E eu gosto muito, eu particularmente gosto bastante do que o Nicodemos fala e conversa com Jesus. Então, deixa eu abrir aqui. João, capítulo 3. Né? Verso 1. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Então tá aí. Tá bem grande agora, né? Tá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu, e esta é a frase muito importante em cima do que eu quero falar para vocês. 3:10, fala assim: Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Até aqui tá bom. Eu queria analisar esse texto brevemente aqui nessa introdução, e depois a gente vai passar a palavra sobre o assunto principal desse vídeo, né? Mas eu queria fazer algumas considerações importantes para você que talvez esteja tendo o primeiro contato com esse assunto. Presta bem atenção nesse texto. Havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, e ele era um príncipe. Ele é um príncipe, a palavra príncipe aqui significa de principal, de importante. Esse homem, ele é fariseu. O fariseu é um sujeito entendido das leis. Ele é entendido da religião judaica. Ok? E ele foi de noite. Ele foi de noite. Por que ele foi de noite? Porque ele tinha receio, ele tinha medo ou vergonha com relação a conversar com Cristo. E ele reconhece, esse fariseu,
esse judeu, príncipe dos judeus, que é o Nicodemos, ele reconhece e fala: sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais, os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, Nicodemos aqui, ele reconhece que Jesus é um mestre vindo de Deus. Segundo, ele desconhece o assunto que Jesus veio trazer. Então, essas são as duas coisas principais nessa introdução. Nicodemos é um grande judeu, um grande principado judaico. Ele conhece as leis, ele conhece a religião, porém, ele conhece a Cristo, entende quem é Cristo, mas não sabe qual é o assunto que Jesus Cristo veio trazer. E logo no verso 3, começa então essa discussão entre os dois. Discussão no bom sentido, né? Jesus começa a ensinar Nicodemos. Ora, mas Nicodemos não é um judeu entendido das coisas judaicas? Se ele é entendido das coisas judaicas, o mínimo que você poderia esperar desse sujeito é que ele entendesse o que Jesus estivesse falando. Ou seja, a religião judaica ela não é uma religião que trata das coisas espirituais. Senão ele entenderia muito mais rápido. Então nós temos um problema. Dentro da religião judaica, a visão das coisas espirituais ela é muito restrita. Pelo menos nesse momento da história. E Jesus teve que pegar na mãozinha de uma criança, como se estivesse pegando na mão de uma criancinha e conduzindo e explicando algumas coisas básicas sobre a vida espiritual. Tanto é que lá no 10 ele fala: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Jesus está dando um puxão de orelha nele. Fala: poxa vida, você é mestre, você é um sacerdote judaico, você é uma pessoa tão importante no meio judaico e você não sabe isso? Percebe como é importante essa situação, esse momento aí que a gente está mostrando para vocês? E Jesus dá uma aula ali para ele do que é ter uma vida espiritual. E todos nós já conhecemos a história toda. Nicodemos não sabe o que é nascer de novo. E eu vou te explicar o que é nascer de novo. Vou te explicar. Nascer de novo, no contexto que Jesus está dando aqui, significa assim: Jesus estava, entre outras palavras, dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você tem que esquecer tudo que você sabe, Nicodemos. Esquece tudo que você sabe, porque eu vou te ensinar coisas novas. E vou te ensinar coisas verdadeiras, as quais a sua religião não conseguiu te explicar. São essas as entrelinhas de Jesus nesse texto. Jesus está falando: Nicodemos, sabe aquilo que você aprendeu na universidade judaica? Sabe aquilo que você aprendeu aos pés do seu mestre? Paulo fez a mesma coisa que Nicodemos. Não sei se você lembra. Paulo diz, ele falou assim: eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu era judeu, eu fui fariseu, eu fiz isso, eu fui aquilo. Eu era um sujeito preparadíssimo dentro da religião judaica. Talvez além do Nicodemos. Quer ver? Onde é que está isso? Está lá, acho que em Filipenses. Eu acho que é Filipenses, não lembro agora. Eu nem estava preparado para falar. É isso aí, Filipenses capítulo 3. Ele fala assim, no verso 4. Quer abrir lá no verso 4? Depois a gente volta aqui. Filipenses, no capítulo 3, verso 4. Ele fala assim, olha: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça, que era a lei repreensível. Mas, olha aqui, o texto que Paulo está dizendo aqui é exatamente o que Jesus ensina para Nicodemos. Mas o que para mim era ganho, ou seja, tudo aquilo que eu entendia, que eu conhecia, tudo aquilo que eu achava que era importante, eu tive que reputar por perda. Na verdade, tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do quê? De um novo conhecimento, uma nova situação, pela excelência de uma nova visão. Esse 7 e 8 sintetiza nascer de novo, que Jesus falou, né? Que Paulo está falando aqui. Exatamente. Então Jesus, o que ele ensinou lá para Nicodemos, falou: Nicodemos, tudo que você sabe da sua religião judaica, esquece, Nicodemos, você vai ter que zerar o seu contador. Como se eu pudesse falar assim. Zera o seu contador, Nicodemos. E vamos começar do começo, vamos lá. E no 8 fala assim: na verdade, tenho por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, de uma novidade, de algo novo, do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas. Paulo está dizendo que não é fácil você sofrer, você perder as coisas que você conheceu. Não é simples largar a teologia tradicional por um conhecimento de Cristo. Sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Eu queria dar essa introdução, eu não vou falar muito mais do que isso. Mas o que nós estamos discutindo aqui hoje é um aprofundamento do conhecimento que é o Senhor Jesus Cristo, a excelência que é. Nós não podemos misturar judaísmo com cristianismo. Judaísmo foi relegado, foi considerado por Paulo como escória. Eu não posso misturar judaísmo com cristianismo. Eu não posso colocar dentro da minha igreja elementos do judaísmo, como a gente vê em muitas igrejas por aí. A pessoa acaba enchendo a igreja de pontos de contato com o judaísmo, mas não. Cristo é novidade, é novo. É conhecimento novo. Tudo aquilo que nós conhecemos da teologia tradicional, Jesus Cristo vem e nos dá um novo conhecimento. Então eu quis dar essa introdução para que você se convencesse de que o que nós vamos estudar aqui hoje é algo novo. É um aprofundamento do amor de Cristo para conosco. É a profundidade do amor excelente de Cristo para conosco. Então, seja nosso convidado, pega um papel, lápis, faça anotação. Se você tiver dúvida, envie as dúvidas para a gente. Se nós soubermos a resposta, nós daremos a resposta. Tá bom? Muito bem, Eliette, agora é com você. Bom, boa noite, irmãos. Eu acho que foi super importante essa preliminar, né, essa introdução que o pastor Hélio fez, porque isso tudo está nos cercando, né? As boas novas que Jesus trouxe tem tudo a ver com a nossa realidade atual. Porque nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo traçou um plano, que o Pai traçou um plano. E esse plano vai culminar com a segunda vinda de Cristo, para resgatar a sua igreja. Então, todos os fatos históricos que já aconteceram e que irão acontecer daqui para frente, tem tudo a ver com os planos que estão escritos na Bíblia, os planos que foram já traçados. E
um dos principais que a gente vê que está acontecendo é todo esse movimento político, religioso e econômico e social misturado, que estão apontando, todos esses movimentos estão apontando para um líder mundial único. Então, a gente vê esses organismos mundiais, como ONU, como OMS, ou como esse movimento de globalistas, esse movimento ecumênico, todos esses movimentos, esse movimento de ecologismo, né? Eles todos estão culminando com o estabelecimento do reino do anticristo, porque é necessário que o anticristo venha para que ele possa anteceder a vinda de Cristo, porque isso está escrito, né? Está escrito que é necessário acontecer isso. Então, irmãos, quando a gente se depara com o que está escrito na Bíblia, que o que nós vamos falar é nada mais, nada menos do que o que está escrito na Bíblia, só com a visão que Paulo nos trouxe, ou a visão que Cristo nos trouxe, e não uma visão viciada que talvez lá no início de algumas igrejas, com influência às vezes de paganismo, de outras religiões, acabou chegando a nós um evangelho que talvez foi o que aconteceu com Paulo. O que ele sabia, ele era zeloso do que ele sabia. Ele tinha zelo, ele tinha cuidado. Ele era assim uma pessoa que cumpria a lei de Jeová. Só que depois, com o conhecimento de Cristo e quando ele recebeu a Cristo verdadeiramente, ele viu que tudo aquilo não passava de escória. Em algumas traduções da Bíblia fala que tudo aquilo não passou de esterco. Tem essa palavra até. Porque realmente não serviu para nada, né? Tudo que ele sabia. Logicamente, Paulo foi um expoente no Novo Testamento, porque ele deu a sua vida para a expansão do Evangelho de Cristo nas suas viagens, no evangelismo que ele fez, só que ele trouxe uma novidade. Ele trouxe uma novidade que foi uma ruptura com os conhecimentos judaicos que eles tinham. Por quê? Porque os judeus esperavam por um Messias que não se encaixou com o procedimento de Jesus. E quando Jesus falava, olha, eu vim revelar o Pai, eu e o Pai somos um, eles estranhavam muito. Por quê? Porque eles conheciam um Deus, Jeová, que era um Deus guerreiro, que era um Deus que trouxe uma lei punitiva, que era um Deus que se agradava com o derramamento do sangue de animais. Que foi um Deus, e é um Deus que Jeová é um Deus que reina na terra, é um Deus que trouxe uma lei que, além dos 10 mandamentos, tem mais de 600 estatutos, sendo que ninguém conseguiu cumprir essa lei. E aí Jesus vem e fala assim, olha, eu estou te dando um novo mandamento. O meu mandamento é assim, você ama o seu irmão. Se você amar, você já cumpriu o mandamento. E as pessoas começaram a não entender, porque o amor não era um ingrediente relacionado com aquele outro Deus que eles conheciam, com Jeová. Aí Jesus vem e fala, olha, eu vim revelar um Deus que vocês não conhecem. Eu vim desnudar alguma coisa que estava encoberta com os olhos de vocês. Por quê? Porque o Deus que vocês conhecem cegou o entendimento de vocês. E aí Jesus vem com uma nova proposta.
ele vem com uma proposta: olha, você foi criado por aquele Deus corporalmente, fisicamente, foi criado pelo Deus Jeová, só que agora para você entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Você tem que ser um novo homem. Como aconteceu em João 3, né, com Nicodemos. Por quê? Porque aquele homem criado em Adão era um homem imperfeito, que não entrava no reino de Deus. Era um homem como os descendentes de Adão, acabou chegando em Abraão. Abraão fez um pacto com esse Deus. Então ele recebeu uma bênção. Qual ia ser a bênção de Abraão? Ia ser a vida eterna? Não, porque Jeová não podia dar a vida eterna para ninguém. A bênção de Jeová é sempre uma bênção material. Olha, Abraão, você vai ter muitos filhos, você vai ser fecundo, você vai ter muitas terras, você vai derrotar os seus inimigos na guerra. E aí, Abraão foi uma pessoa especial, e por isso ele chama o pai da fé, porque ele começou a vislumbrar que poderia existir uma coisa além de todas aquelas promessas materiais. Por isso que Abraão vislumbrou a Jerusalém celestial. E tudo isso, irmãos, que a gente se baseia no que a gente está falando, no que a gente está trazendo, a gente acha que é necessário, é urgente a igreja ter esse conhecimento. A gente se baseia em primícias, em pilares que estão escritos na própria Bíblia. Por exemplo, em Tiago 1,17, fala que Deus não pode mudar. Porque se Ele é Deus, Ele não pode mudar. Tiago 1,17 fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não muda. Né? Em outras traduções falam que não há mudança nem sombra de variação. Isso, chegou. Que não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus não poderia ser no Velho Testamento, um Deus guerreiro, um Deus sem misericórdia, um Deus ciumento, um Deus que se chama o Deus da guerra, um Deus que se alegra com o derramamento do sangue de bodes e de touros, um Deus que traz o espírito de mentira, um Deus que se manifesta nas trevas. E depois vem o Novo Testamento: não, agora Deus mudou, né? Agora Deus mudou porque é um novo concerto, e aquele Deus lá, ele mudou de personalidade. Isso aí, irmãos, não existe, porque Deus não muda. Isso também está em Hebreus 6, de 17 em diante, que fala justamente isso, da imutabilidade de Deus. Imutabilidade quer dizer não muda. Então, o verso 17: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, fica cortado para mim, irmãos, eu vou ler aqui. Aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, porque Deus que mente não é Deus. É impossível que Deus minta. Tenhamos firme a consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Então, irmãos, aqui eu quis deixar dois pilares. Primeiro, a imutabilidade de Deus. Segundo, Deus, por ser imutável, ele não pode mentir. Deus, por ser imutável, ele não pode se arrepender. Deus, por ser imutável, ele não pode pensar de uma maneira
ou agir de uma maneira e depois agir de outra, né? Em Tito também, Tito 1:2, fala a mesma coisa, tá? Eu não vou ler, só para vocês anotarem, que fala que Deus não pode mentir, né? E quando nós vemos em 1 Reis, isso aqui eu quero que a gente leia junto, 1 Reis 22, quando Jeová acaba resolvendo os impasses dele pela mentira. 22, verso 23. 1 Reis 22, versos 23. Agora, pois, eis que o Senhor, Jeová, certo? Porque no Velho Testamento, quando está Senhor, é Jeová, pôs o espírito de mentira na boca dos todos estes teus profetas. Então, Jeová é um Deus que coloca o espírito de mentira. Se ele coloca o espírito de mentira, é a mesma coisa que ele está mentindo, né? Já vimos também na semana passada aquela diferença enorme que Deus é luz, né? Deus é luz, nele não há treva alguma. Está em 1 João 1,5, se você estiver anotando, e eu acho bom se você estiver anotando, para depois você confrontar, para ver que a gente não está inventando, irmãos. 1 João 1,5 fala, nele não há treva alguma. E quando a gente vai em Êxodo 20, 21, a gente vê que Jeová estava nas trevas. Jeová se manifesta nas trevas. Olha, e o povo estava em pé de longe, e Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então, a gente vê que esse Deus do Velho Testamento está cercado de escuridão. Eu quero só passar alguns tópicos, irmãos, para vocês verem, assim, o quanto existe de argumentos. Oi? Deixa eu só falar aqui uma coisinha muito interessante que você falou, que Deus não está na escuridão, né? Não sei se você lembra, lá em... só um minutinho. Deuteronômio, capítulo 4. Deixa eu só abrir aqui para ter certeza. Deuteronômio, capítulo 4. Exatamente. Vou abrir aqui, Deuteronômio, capítulo 4. Aqui no verso 11. Isso aqui é o momento em que Moisés recebe a lei de Jeová. Lá no verso 11 ele fala assim: E vos chegaste e vos pusestes ao pé do monte, onde ardia o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança e vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ou seja, esse Deus aqui que você está falando, Eliette, está no meio da escuridão, dando ordens. É isso aí. Então, dando ordens, que foi a lei, né, que chegou a nós por meio de Moisés, chegou ao povo por meio de Moisés, que foi uma lei que Jesus fala que foi uma lei maldita, que foi uma lei para condenação, né? Então, será que o Pai iria nos dar uma lei para nossa condenação? Né? Que sentido teria, né? Ele nos condenar para depois mandar o filho dele morrer por nós? Não tem sentido isso, irmãos. Quem deu a lei foi Jeová. Jeová deu uma lei porque ele queria que o povo obedecesse cegamente. Só que o povo não conseguiu, porque não existia aquela transformação interna que Jesus veio trazer.
Jesus veio trazer o novo nascimento e com esse novo nascimento, isso proporciona ao homem a transformação. Aí é possível o homem se afastar do pecado. Não com uma lei de fora, que vem de fora, para oprimir o homem, e quando ele pecasse, ele ia lá, derramava o sangue para agradar aquele Deus que se compraz, né? que gosta do derramamento de um sangue, que se compraz com o derramamento de uma vida. Por isso que Jesus fez o sacrifício perpétuo a esse Deus. Por isso que Jesus veio cumprir essa lei, né? Então, irmãos, a gente, quando começa a analisar o comportamento que existia no Velho Testamento e o que Jesus veio nos falar, o que Jesus veio nos mostrar, a gente vê que existe um abismo muito grande entre o Velho Concerto e o Novo Concerto trazido por Cristo. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Por exemplo, eu vou dar só alguns exemplos rapidamente para os irmãos. Quando Jesus fala que ele e o Pai são um, eu e o Pai somos um, Jesus quis dizer que ele reflete exatamente a vontade do Pai. Quando Jesus diz que ele reflete exatamente a vontade do Pai, ele está nos dizendo, olha, o que eu falar, se for contra Jeová, vocês já sabem que não é o Pai que está pensando como Jeová. Eu estou pensando como Pai e não como Jeová. Né? Ficou meio confuso, mas vocês entenderam. Por exemplo, quando Jeová fala em Levítico 24, 20, que a gente tem que aborrecer o inimigo, aí em Mateus 5, irmãos, se vocês lerem Mateus 5 inteiro, ele vai falar várias referências do Velho Testamento. Então, Mateus 5 fala assim, vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Né? Vocês ouviram isso? Que o Velho Testamento fala isso? Que Jeová fala isso? Aí Jesus chega e fala assim, eu, porém, vos digo. Sabe o que quer dizer eu, porém, vos digo? Quer dizer, eu não concordo com aquilo que Jeová falou. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Isso está em Mateus 5,44. E orai pelos que vos maltratam e perseguem. Irmãos, isso é exatamente o oposto do que o homem natural faz, né? Por quê? Porque é muito mais fácil para o nosso velho homem ter esse comportamento do Velho Testamento, né? Amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Olha como é fácil isso, irmãos. Como é fácil a gente amar quem nos ama e odiar quem nos odeia. O homem natural, ele tem a personalidade próxima e muito próxima à personalidade de Jeová. Então, quando você chega nessa situação, então eu vou amar muito o meu próximo e eu vou odiar muito, vou aborrecer muito o meu inimigo. Posso perguntar? Pode falar. Pergunta. Não sei se ainda é o momento de fazer essa pergunta, mas vamos lá. A pergunta é a seguinte. Posso conviver simultaneamente com o velho e o novo concerto? Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas o que eu posso te falar agora. Está escrito em Hebreus, quando Jesus está falando dos dois concertos, ele fala, tira o primeiro para você ficar com o segundo. É um aconselhamento de Jesus, e eu vou chegar nesse versículo, tá?
quando eu vou falar dos 2 concertos. E aí, irmão, só continuando, eu vou voltar nisso que o pastor Hélio perguntou, por exemplo, sobre o juramento. O juramento, eu não vou me deter muito, eu só vou falar os versículos para quem estiver anotando, tá? Então, esse aborrecer o inimigo está em Levítico 24, 20 e se contrapõe com Mateus 5, 44. Sobre o juramento, em Deuteronômio 6, 13, Jeová, ele manda as pessoas jurarem. Ele fala, pode jurar pelo meu nome, tá? Yahvé, na minha tradução tá, a Yahvé teu Deus temerá, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, é estimulado no Velho Testamento o juramento. Isso também está em Isaías 65, 16, mas aí vem Jesus e fala assim, de maneira alguma jureis. Então, irmãos, a gente fica pensando, será que Deus mudou? Será que Deus mudou? Não, irmãos, Deus não mudou. O Deus do Velho Testamento é o Deus desse mundo, é o Deus do ouro da prata, é o Deus das nações, é o Deus da vingança, é o Deus da ira, é o Deus da guerra. E Jesus veio trazer e revelar o Pai de amor, o Pai de perdão, o Pai de mansidão, que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, morrer em nosso lugar, porque existia uma lei que condenava o homem. Então, a razão de Cristo, uma das razões de Cristo ter vindo, foi nos resgatar da maldição da lei que Jeová tinha nos dado. Porque o Jeová é um Deus sem misericórdia. Né? Então, por exemplo, o divórcio. Jeová, em Deuteronômio 24, 1, aqui está mais rápido, né, de abrir para a gente acompanhar. Então, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e então será que não achar graça em seus olhos e não achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá da casa. Quer dizer, ele achou que a mulher tinha alguma coisa feia? Manda embora, né? Olha que divórcio fácil. Por que você mandou sua mulher embora? Por que você se divorciou? Eu achei que ela tinha coisa feia que eu não tinha visto, né? E aí vem Jesus, irmãos, em Mateus 5, 31 e 32, fala justamente o contrário. Você vai se divorciar só por uma situação, se houver fornicação, né? Por causa de fornicação, por causa de adultério. Então, olha, Mateus 5, 31, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher e não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, irmãos, a gente está mostrando para vocês situações várias. Tem centenas de situações que o comportamento do Deus do Velho Testamento, Jeová, não se encaixa com o que Cristo falou e com o que o Pai falou. O Pai falou através de Cristo e através do Espírito Santo, né? Porque nunca ninguém viu o Pai, ao contrário de Jeová, que uma porção de gente viu ele, né? Irmãos, eu queria, sem falar rapidamente da lei, deixa eu ver a hora. Tá. Rapidamente da lei, que assim a nossa proposta é fazer um culto de 1 hora, tá? Fazer uma live de 1 hora, para que, logicamente, não atrapalhe os outros afazeres dos irmãos, mas a gente tem, assim, muita coisa para falar. Muita coisa. Eu estava fazendo um planejamento que ou eu, ou o Hélio, ou
o pastor Valdo, o pastor Hélio, né, para falar, a gente tem a intenção de falar do Espírito de Jeová, o Espírito Santo de Jeová, o rei Salomão, o que aconteceu com o rei Salomão, o que é o novo céus e nova terra. Então, irmãos, a gente tem muito assunto ainda. O que a gente está propondo agora no começo é mostrar para vocês que existe uma diferença enorme entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, e a Bíblia fala que existe uma imutabilidade, Deus não muda. Então, isso vai contra o que nós aprendemos. Por quê? Porque a igreja cristã em geral, tanto a católica como a evangélica, sempre teve por aprendizado ou ponto pacífico que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Só que, irmãos, quando a pessoa começa a ler a Bíblia com mais profundidade, ou ela começa a ver incoerências, incongruências entre a personalidade do Deus do Velho e o Deus do Novo, e aí ela começa a se escandalizar e se afasta um pouco dessas profundidades da Bíblia e fica só na superficialidade, ou ela começa a ignorar a imutabilidade de Deus. Ah, não, é porque aquele povo era um povo mais rebelde, por isso que Deus tinha que fazer daquela maneira e agora ele faz de outra. Porque não existe outra saída, irmãos. Ou você sai da profundidade e fica só na superficialidade do evangelho, fica o tempo todo no leitinho, não come arroz com feijão, ou se você quiser ter a proposta que Paulo teve, que o apóstolo Paulo teve, de se aprofundar no evangelho e pensar, o meu Deus não muda. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Jesus veio me resgatar de um Deus maldito que me trouxe uma lei maldita para minha condenação. É a única maneira, irmãos, da gente integrar e entender Deus. Não existe outra maneira. E para isso, irmãos, a gente tem que se despojar de todo preconceito, de todo conceito pré-aprendido. E isso é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas têm que romper com amarras que ela mesma se coloca nela. E Jesus veio trazer uma proposta de libertação. E essa proposta de libertação envolve uma palavra chamada verdade. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará, Jesus está propondo coisas novas. Jesus está propondo transformação do Evangelho. O Velho Testamento é importante? É, porque o Velho Testamento você vai aprender sobre o Deus que rege esse mundo e que cega o entendimento. O Deus desse século que cega o entendimento, para que não resplandeça a glória de Deus. Porque as pessoas sempre entendem, não, é Satanás. Quando, irmãos, que Satanás foi chamado de Deus? Satanás nunca foi chamado de Deus. Satanás é um ser vil, é o testa de ferro de Jeová. Qualquer dia também a gente fala sobre isso. Mas o que a gente quer dizer é que esse Deus quer cegar os entendimentos. Outra coisa que eu queria falar para os irmãos. Às vezes a pessoa fala, só quer dizer então que só vai ser salvo quem souber dessa realidade? Não, irmãos. A salvação é você fazer as obras de Cristo. A salvação não envolve conhecimento, mas o conhecimento envolve você desvendar a verdade e você entrar em intimidade com Cristo. Você saber quem é o verdadeiro Deus e quem é o Deus enganador. Bom, irmãos, então, sobre o Velho e Novo Concerto, a gente vê que existiu
um arremedo de concerto, vamos dizer assim, um início de um concerto com Abraão, né? Porque Abraão foi prometido muitas coisas, né? De terras, descendência, mas o verdadeiro concerto, irmãos, foi o concerto realizado no Monte Sinai, foi o concerto feito através da lei, né? Por isso que em Abraão existe, sim, um início de um concerto, mas ele foi totalmente restabelecido, o concerto de Jeová foi plenamente restabelecido no Monte Sinai. Em Êxodo 24, verso 6, fala exatamente isso, dessa aliança. Fala assim, Êxodo 24, 6. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que Jeová tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Então, irmãos, esse foi vamos dizer assim, foi sacramentada, né? Foi terminada essa aliança, terminada, vamos dizer assim, quando Jeová recebeu esse sangue, viu esse sangue espargido sobre o altar, e foi a sacramentação da aliança. Tá? E esse concerto, na verdade, foi chamado de concerto da morte, né? Ou o ministério dos anjos, ou o ministério da morte, porque trazia a maldição, trazia a vingança, né? E quando Jesus veio, ele estabeleceu um outro concerto, que foi o novo concerto, a nova aliança, que Jesus veio trazer, a nova aliança da vida, da salvação. Esse novo concerto não tinha nada a ver com aquele concerto de escravidão, porque a lei escravizava, né? Então, em Gálatas, isso está muito bem descrito, irmãos. Em Gálatas 4, de 21 a 26, que fala assim: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Então, aqui ele está fazendo um paralelo, né, com o que aconteceu com Abraão. Ele teve o filho da escrava, Agar, e o filho da Sara, né, da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria. É uma alegoria, estava apontando para o que ia acontecer. Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, que é o concerto da lei, que eu li agora, o concerto do sangue de Moisés, né? Que ele leu a lei, foi feito concerto. Um do Monte Sinai, gerando filhos para escravidão, para servidão. Então, o que Jeová fez, irmãos, com as pessoas? Ele trouxe uma lei, um concerto que gerou pessoas escravas. Então, como que a gente pode crer que esse Deus Jeová é o Deus Pai? O Deus Pai trouxe libertação através de Cristo. Como é que ele ia dar uma lei para escravidão, para servidão? Que aqui está bem claro, né? Nesse concerto. Então, irmãos, deixa eu continuar aqui. Ora, esta Agar é Sinai, o monte... Espera aí, irmãos. Esse é o 5. É que sabe que eu estou perdida, irmãos? Que eu estou no celular e a faixinha aqui corta. Eu vou começar de novo, tá? Todavia, a escrava nasceu segundo a carne, mas que era da livre por promessa, que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos.
Um do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Essa Jerusalém que agora existe é escrava. Por quê? Porque ela está debaixo da tutela de Jeová, né? Agora, quando Jesus vem, ele vem manifestar a graça e a libertação a todos os homens, irmãos. Então, isso está bem claro que Jeová veio escravizar os homens através do velho concerto. Então, o que eu queria mostrar para vocês, que está em Hebreus 1, Hebreus 10, de 1 a 9, que eu acho assim que sintetiza muito o que eu estou falando para vocês, tá? Hebreus 10, de 1 a 9, que fala exatamente do novo e do velho concerto. Então, Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, irmãos, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, a lei não aperfeiçoa ninguém. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado, só que ela não aperfeiçoa. As pessoas continuam tendo o pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. É impossível, irmãos. Isso que a lei fazia para tirar pecados, aqui em Hebreus está falando que é impossível. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparasse, holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, Jesus está falando, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como diz, sacrifício e oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, pelos quais se oferecem segundo a lei. Então, a lei não agrada o Pai. Se a lei não agrada o Pai, como é que a gente vai achar que foi o Pai que deu a lei? Então, disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, ó Pai, a tua vontade. Então, aqui, irmãos, que eu estou respondendo a pergunta que o pastor Hélio fez. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro o quê? Tira o primeiro concerto. Tira a primeira lei. Tira o primeiro Deus Jeová que trouxe essa lei para que você possa estabelecer o segundo. Aí sim você vai adorar plenamente o Pai. Porque você vai saber que o Pai não te deu uma lei para a maldição da sua vida. Você vai saber que o Pai te deu uma lei de amor e não uma lei que não purifica e que não transforma o homem. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Você vai amar muito mais esse Deus, porque você vai ver a coerência desse Deus, né? Então, irmãos, eu já percebi uma coisa, irmãos. Não vai dar tempo de eu chegar onde eu queria, mas tudo bem. Quando chegar 9 horas, eu vou encerrar, tá? E aí, daqui 15 dias, a gente continua, tá? Falando sobre esse assunto. Porque aí, onde que eu queria chegar? Eu quero chegar no Messias de Jeová e no Messias do Pai. Esse era o meu assunto. Mas, como é muita coisa que a gente tem para falar, irmãos, a gente acaba se estendendo, mas isso que a gente está conversando, eu acho que são coisas importantes, né? São coisas muito importantes. Porque quando a gente vê um filme que fala dos 10 mandamentos, ou uma novela que fala dos 10 mandamentos, e fica enaltecendo aquele Deus, e fica enaltecendo aquele Deus que manda pragas, né? Que manda escuridão, que manda olho, que manda chagas,
que manda sapo, fica enaltecendo aquele Deus e que depois deu uma lei para condenação do homem, a gente começa a pensar, opa, será que é esse o meu Deus? Né? Será que Deus mudou tanto assim? Mas se Deus não muda? Vocês entendem, irmãos, como é importante a gente ter essa visão do Evangelho? Tá? Eu sei que, às vezes, a pessoa que nunca ouviu falar nessa visão bíblica pode ficar pensando, mas como é que Jesus nasceu? E Jesus nasceu de Maria? Será que... Então, não era para ser Messias de Jeová? Por que então ele não é mais Messias de Jeová? Então, irmãos, esse assunto é um assunto muito interessante. Tá? É um assunto que vale a pena a gente se deter nele, porque você começa a entender com clareza o propósito de Cristo, o propósito do Pai, o propósito do Espírito Santo. Né? Então, quando em Jeremias 32, 27, né, a gente vê que Jeová se intitula o Deus de toda a carne, a gente fica pensando assim, mas se Jeová é Deus da carne, se Jeová, na época lá de Elias, né, que está em 2 Reis 1, de 9 a 12, fala assim, Elias matava os profetas, né, mandava descer sangue, e Jesus repudiou isso, né? Ou quando Jesus fala assim, o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita, isso está em João 6, 63, João 6, 63. Quer dizer, por que o Velho Testamento valorizava tanta carne, aí vem Jesus e fala assim, olha, a carne para nada aproveita, o que interessa é o espírito. Os que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Então, esquece um pouco de carne, esquece um pouco de riqueza, esquece um pouco do dinheiro. Vamos pensar nas coisas espirituais. Aí você vai conhecer mais Cristo. Porque, irmãos, as coisas carnais não levam a Cristo. O Deus da carne leva a carne. Para você chegar no Deus real, no Deus espiritual, você tem que mortificar a sua carne com as paixões. Né? Você tem que se apropriar da obra de Cristo. Porque é por causa da obra de Cristo que eu posso obter a salvação. Né? Então, a gente sabe que o pecado, quem alimenta o pecado é a própria carne. Então, por que a carne às vezes tem que ficar tão forte, tão poderosa? Não. Vamos enfraquecer aqui algumas coisas para que a espiritualidade possa crescer, né? Porque a carne envelhece, a carne apodrece, a carne tem um monte de defeitos, a carne acaba tendo a corrupção da matéria. Então, irmãos, a gente vê que, conforme está em 1 Coríntios 15, de 45 a 52, fala assim, o primeiro homem, o Adão, sabe aquele homem lá que foi feito por Jeová? É 1 Coríntios 15, 45. Tá? Sabe aquele homem feito por Jeová? Ele tinha um sopro, uma alma, né? Uma alma que se chamou de alma vivente. Né? Agora, esse último Adão é 1 Coríntios 15, 45. Esse último Adão, ele foi feito em espírito vivificante. Porque aquele primeiro Adão que foi feito por Jeová, ele não era um ser muito espiritual, não, irmãos. Ele era natural. Ele era feito de carne e osso. Mas depois veio o ser espiritual, depois veio Cristo. Por quê? Porque aquele primeiro homem da terra, ele era terreno. Ele puxava para as coisas da terra. Agora Jesus não. Jesus ele veio mostrar uma espiritualidade,
O Senhor é do céu. Qual o terreno? Também são os terrestres. Ah, você quer ser igual aquele homem criado por Jeová? Então você vai ser só terrestre. Você não vai ter espiritualidade. Aí, qual o celestial? Também os celestiais. E assim como trouxemos aquela imagem do terreno, nós agora também trazemos a imagem do celestial, porque o Espírito Santo está dentro de nós, irmãos. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Aquilo que Jeová nos deu, que é a carne e o sangue, não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção, porque carne é corrupção. Carne e sangue é corrupção, se corrompe, adoece, envelhece e morre. Isso não pode herdar o reino de Deus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormiremos, irmãos, está se referindo à morte, né? Porque a morte é como se fosse dormir, né? A gente dorme e nem percebe a hora passar. É igual uma anestesia, né? Quem já tomou anestesia sabe. Você toma anestesia, daí a pouco tem algum enfermeiro lá te chamando, acabou a cirurgia, foi tudo bem, né? Geralmente é essa conversa que vem depois, quando você está acordando. Você nem percebe. A morte, eu creio que vai ser também assim. Aí fala, olha, a maioria vai estar dormindo mesmo, vai estar adormecido. Mas alguns vão estar vivos na vinda de Jesus, né? Não vão estar mortos, vão estar vivos. Os que estão mortos estão dormindo, né? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, nós teremos um corpo glorificado. Porque essa carne e esse sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós teremos o nosso corpo transformado. Então, irmãos, a gente vê que as promessas de Jeová são promessas carnais, são heranças carnais, são dinheiro, mas a herança de Jesus, o conserto de Jesus é outro departamento. É a vida eterna. É a vida eterna que Jeová nunca prometeu para ninguém, porque ele não poderia dar. Então, irmãos, eu vou estar encerrando aqui. Eu queria só que o pastor Hélio e o pastor Valdo fizessem alguma observação. E a semana que vem daqui 15 dias, a gente continua daqui. Amém? Amém, Eliette.